Então, Pronto, iniciada. boa tarde a todas, todos. Essa mesa tem por título Walter Benjamin, são todas comunicações a respeito de alguma faceta do seu pensamento, e os participantes são Douglas Anderson dos Santos, Yasmin Sarmento da Silva, Rodrigo Rocha Rezende de Oliveira e Flávio Borges Faria. Então, nessa ordem, eu vou pedir então para o Douglas iniciar. Não, é o Douglas, né? Isso, desculpa. O cinema soviético da década de 1920 no Diário de Moscou, de Walter Benjamin. Então, boa tarde a todas, boa tarde a todos, professora Carla Damião, professora querida Priscila, né, Rocinetti, e as camaradas da mesa, Yasmin, Rodrigo, né, eu não sei quem mais está aí na mesa, mas já dou saudações a todos e a todas. E eu vou, antes de me apresentar, usar um pouco do meu tempo para fazer um momento de silêncio, um momento de luto. Estamos vivendo aí uma situação extremamente trágica no país, então, em homenagem, e também para que a gente possa refletir mais profundamente sobre esse mais de meio milhão de brasileiros, de brasileiras que pereceram, foram mortos, nesse pouco mais de um ano de pandemia. Então, vou usar esse primeiro momento para um momento de silêncio, um momento de luto, e também para uma manifestação. Bom, agora eu vou me apresentar. Eu sou o Douglas dos Santos, fui aluno, inclusive, da professora Priscila, na graduação em Filosofia. Eu lembro bastante até hoje, me marcaram bastante as aulas de Filosofia da Arte e Estética. Aí eu voltei aí com essa pesquisa, que, na verdade, tenho desenvolvido há um tempo, principalmente acerca do cinema soviético, pré-stalinista, e também sobre o texto do Walter Benjamin sobre a obra de arte, o texto de 1936. Então, na verdade, quando surgiu o tema do colóquio sobre as viagens, eu pensei muito em fiquei tentado em fazer uma apresentação, um texto sobre o haxixe, do Benjamin, e aí eu lembrei muito do George Maltner, que dizia que a viagem pode ser de um lugar para outro lugar, mas pode ser também de um lugar para dentro do mesmo lugar. Eu escolhi fazer sobre o Diário de Moscou, é um texto menos conhecido, talvez menos conhecido, do Walter Benjamin, e é um texto, considerando principalmente o prefácio do Scholem, um texto que traz, digamos assim, um teor menos censurado dos textos dele, por se tratar de um diário. É o único diário que, de fato, foi concluído e publicado na sua totalidade. Inclusive, é muito interessante porque o próprio Benjamin depois produziu um artigo para a revista The Creator, que foi encomendado pelo amigo dele, o Martin Buber, e ele publica esse artigo com o nome de Moscou, e lá a gente percebe que muitos elementos das impressões que o próprio Benjamin teve durante a sua estadia em Moscou, entre 1926 e 1927, foram censuradas pelo próprio autor, principalmente aquelas que deixavam claro, e isso na minha perspectiva, o principal motivo da viagem, que foi o reencontro com as Gelasses. Então, no livro, que é Rua de Mão Única, que inclusive na epígrafe é dedicada à própria Ásia,
o texto Moscou é censurado, de certa forma, é filtrado dessas impressões muito pessoais e que marcam todo o Diário de Moscou, que são as impressões, e aí eu diria não de um reencontro, mas de um desencontro constante com a Ásia. Então eu vou explorar isso, e eu corri o risco em vários momentos de cair numa psicologização do diário, né? Eu vou tentar não fazer isso, e vou tentar usar alguns recursos argumentativos para explicar, ou pelo menos para explorar o Diário de Moscou em relação a pelo menos um texto principal, que é o texto sobre a obra de arte, né, de 1936. E aí eu vou usar as duas versões disponíveis que eu tenho aqui, a primeira versão, inclusive publicada, né, nas obras escolhidas, e aquela que é a quinta versão, né, que foi publicada posteriormente, e o próprio Walter Benjamin, né, republicou essa quinta versão desse ensaio a partir daquelas cartas que foram trocadas com o Theodor Adorno, uma vez que, inclusive, esse ensaio foi encomendado pelo Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt. Então, eu vou explorar um pouco a relação desses textos, né, tanto do Diário de Moscou quanto o ensaio sobre a obra de arte, e buscando alguns elementos, alguns textos auxiliares, né, para poder alimentar, para poder sustentar uma perspectiva, uma proposta, na verdade, né, que eu estou aqui apresentando de maneira ainda esboçada, ainda, né, de maneira preliminar, mas de uma proposta que gira em torno da teoria crítica da arte de Benjamin, e mostrar que ali, né, nesse texto, ou pelo menos nessa teoria geral, né, crítica da arte, e aí principalmente focada no cinema, e vou falar por quê, né, o cinema, eu gostaria de mostrar que existem alguns elementos que o próprio Benjamin poderia ter desenvolvido, poderia ter expandido e aprofundado no seu ensaio, ou em outro ensaio, e que não o fez. Né? E aí eu vou tentar dar algumas explicações do porquê ele não fez, né, isso. E o que vem a ser, eu vou adiantar, não é? Tem a ver com o próprio cinema soviético da década de 20. O Walter Benjamin, durante a sua estada, teve, né, alguns encontros, né, alguns desencontros também, não só com a Ásia, mas com o próprio cinema soviético, né, pós-revolucionário. E isso aparece, né, em alguns trechos, né, do ensaio sobre a obra de arte, e eu vejo que ficaram ali como que elementos filosóficos a serem desenvolvidos e que poderiam ter, inclusive, servido, né, como elementos combativos muito mais poderosos, ou pelo menos, né, na minha perspectiva, mais poderosos do que um certo materialismo ingênuo ou uma aposta no cinema hollywoodiano, e aí, é claro, estou falando do cinema hollywoodiano, né, da união dos artistas, lá do, né, principalmente focada na figura de Charlie Chaplin. Então, eu vou dar início, né, à apresentação do texto, e, de novo, né, já peço desculpas pelo caráter ainda de esboço, ainda pretendo desenvolver isso melhor, mas espero que o texto final aí, do mês que vem esteja mais robusto. Então... Douglas, desculpa de interromper, porque você fez agora a pausa, eu esqueci de marcar o tempo, são 15 minutos para cada. Você tem 5 minutos, mas a gente pode estender só para te avisar. Tá bom? Beleza, ótimo. Então, eu espero ser também o mais breve possível. 15 minutos de fato é pouco tempo, mas vamos lá. Esse ruído não é um problema aí nos equipamentos de vocês, é porque eu moro do lado do metrô. Né? Então, hora ou outra ele vai passar. Eu pensei em começar a apresentação oral numa forma de computação, começando com Era uma Vez, tudo começou em uma pequena ilha, lá da província de Nápoles, a ilha de Capri, em 1924, no mês de maio,
quando o próprio Walter Benjamin, né, um jovem intelectual alemão, um tanto desajeitado, né, de acordo com o próprio relato da Asia Laces, as primeiras impressões da Ásia a respeito de Benjamin vão por aí, né? E nesse momento o Benjamin, né, que já passou ali bastante tempo, né, avistando apaixonadamente a Ásia, não é, entrou em contato com ela e estabeleceu ali uma relação que se prolongou pelo menos até 1930. Então foi uma relação um tanto conturbada, um tanto frustrada, né, eu diria. Então, de novo, eu estou tentando não cair numa psicologização, né, do diário, mas é notável durante todo o registro que Benjamin fez durante a sua estada em Moscou, uma constante decepção, uma constante frustração, diante da impossibilidade de realização, né, dessa relação amorosa com a Asia Laces, e por alguns motivos eu vou tentar também explorar nessa primeira parte. Então, a gente vê ali, não é, um encontro entre, como disse o próprio Walter Benjamin, né, uma letã bolchevista, né, de Riga, né, letã, e, não é, o próprio Walter Benjamin, um intelectual, não é, pequeno burguês, a gente poderia dizer de classe média, não é, alemão, judeu alemão. Então, e esses elementos, é claro, também estou me apoiando bastante no prefácio, que foi escrito em 1980 pelo amigo de Benjamin, né, o Gershom Scholem, né, que vai alimentar bastante essa perspectiva desse desencontro com a Ásia. Então, partindo do principal, né, de que o principal motivo que levou o Walter Benjamin a Moscou, né, foi um reencontro com a Ásia, né, como ele diz, a revolucionária Rússia de Riga, né, também outros elementos precisam ser explanados, porque, como a gente sabe, Walter Benjamin, né, em alguns momentos, deixa claro a sua situação financeira, tanto precária, e a gente sabe que Benjamin foi a Moscou por outros dois motivos, né, e aí são motivos, da minha perspectiva, secundários, né, em relação ao reencontro com a Ásia, mas quais são? Né? Primeiro, tentar explorar ou tentar avaliar de maneira melhor a possibilidade de vinculação ao Partido Comunista Alemão. Benjamin, de fato, não se vinculou ao partido, não é? E um dos motivos, né, pelos quais eu tento entender isso é a frustração diante, né, do encontro com a Ásia. E segundo, né, Benjamin também foi incumbido de escrever alguns artigos durante a sua viagem. Um dos artigos, né, eu vou me utilizar aqui dele, é uma réplica a um jornalista que se chama Oscar Schmidt, né, da revista O Mundo Literário. Outro, como eu já citei, é o artigo Moscou, encomendado pelo Martin Buber, né, a revista O Criador, né, de Creator. Né? E aí, além do desejo de rever a Ásia, né, a viagem à capital bolchevique foi financiada, em parte, né, por esses artigos, pela elaboração, né, pela encomenda, né, desses artigos, do Moscou, né, e também esse artigo em réplica ao Oscar Schmidt, que eu vou tratar logo mais, num pequeno trecho, publicado na revista que se chama O Mundo Literário, sobre o filme do Sergei Eisenstein, que é um encouraçado Potemkin. Né? Eu vou colocar aqui uma apresentação, para que vocês também não fiquem apenas vendo o meu rosto, e vejam também os belíssimos semblantes de Ásia, do próprio Benjamin, e também, né, de outros personagens dessa história. Eu vou iniciar a apresentação. Então, eu coloquei aqui, na entrada, uma cena de um filme que Benjamin não teve acesso a esse filme, porque ele só foi lançado em meados de 1927, e a viagem de Benjamin foi do final de 26 ao início de 27, em Moscou. O filme se chama Outubro, do Sergei Eisenstein, em comemoração aos 10 anos da Revolução de 1917. E é muito interessante esse filme, porque até hoje muita gente confunde,
imagens históricas, de fato, do Lenin, não é, com imagens do filme. Então, toma-se o filme tão bem produzido que foi, não é, como se fossem imagens reais, capturadas dos momentos históricos, não é, por exemplo, do discurso de Benjamin para os proletários. Aqui, uma foto da Ásia, não é? Foi a Ásia que conquistou Benjamin ainda lá na Itália, em Capri, e que, em parte, né, e na minha perspectiva, foi o principal motivo que levou Benjamin a retornar, ou pelo menos a conhecer, né, Moscou. Salvo engano, é a primeira viagem dele à Rússia soviética, pós-revolucionária, né? E este é o filme, né, que levou, né, um dos motivos, né, que levou Benjamin também a Moscou, porque, primeiro, esse filme do Eisenstein, O Encoraçado Potemkin, ele alcançou a sua fama, digamos assim, principalmente a partir da sua estreia em Berlim, né? Então, Benjamin, de fato, já tinha, né, algum contato com o cinema soviético, antes de ir à Rússia, antes de ir a Moscou, e ele, de fato, assistiu em Berlim, né, este filme, em comemoração, né, em celebração dos atos, né, revolucionários que levaram à Revolução de 1905, né? Então, alguns estádios revolucionários até 1917, né, a Revolução derradeira, né, da União Soviética. Aqui vocês estão vendo o próprio Eisenstein, né, verificando um filme de rolo aí, provavelmente pensando em alguma montagem intelectual. Eu vou adiantar, né, inclusive alguns pôsteres, porque são esses os filmes que o Benjamin teve acesso lá em Moscou, né, durante a sua estada, e aí vocês percebem que são filmes principalmente do ano de 1926, ou seja, filmes que acabaram de ser lançados naquele ano em que Benjamin esteve lá. O filme do famoso Kuleshov, né, aquele que, né, de certa forma, coroou o efeito de montagem, efeito de produção de montagem intelectual, né, que Eisenstein vai explorar de maneira, né, excepcional, com um método dialético. Né, o próprio Eisenstein foi considerado em vários momentos como mestre da dialética, né, dentro do cinema. Esse filme é o Dentro da Lei, né, do Kuleshov, de 26, um filme um tanto assombroso, né, o próprio Benjamin dá relatos disso. Outro filme de um outro grandioso cineasta, né, russo, que foi de Dziga Vertov, né, e Vertov também em 1926, perdão, lança o filme Um Cesto da Terra, né, também comentado por Benjamin. Outro filme é Mãe, né, do Pudovkin, do mesmo ano. E aqui eu coloquei uma foto do Vertov, mas também junto a Elizaveta Svilova, né, muito da montagem excepcional, né, de fato sem precedentes na história do cinema, e talvez, né, até hoje, carecendo de uma compreensão técnica e linguística, né, que é o filme que está principalmente contido no filme O Homem com uma Câmera, né, de 1929, foi, né, concebido intelectualmente, né, e manualmente também por Elizaveta Svilova, né, a companheira de Vertov. Então, é importante acentuar essa dupla, né, e é claro, ainda tem o irmão do Vertov, que eu não trouxe à baila. Esse é um dos filmes do qual o Benjamin provavelmente reclama. Ele compara bastante esse personagem, esse ator, na verdade, o Igor Elinsky, né, com o Charlie Chaplin, né, como se ele fosse uma versão genérica, mais empobrecida, né, do próprio Chaplin. E esse filme, O Processo de 3 milhões, ou O Julgamento, o Caso de 3 milhões, né, do Protazanov, não agrada a Benjamin. E aqui o próprio Benjamin, né, numa das fotos que eu consegui, que ele está aí mais jovial, né? Provavelmente mais próximo do que ele estava quando percorreu, quando viajou por Moscou. Então, eu vou percorrer a apresentação, né? Vou buscar essas referências, e aí eu vou me utilizar também de algumas citações, vou tentar, na verdade, tendo visto o tempo, não ler todas as citações, porque, né, iria demandar mais tempo aí.
Então, bem... Douglas, desculpa, Douglas, já foi o seu tempo, eu agora há pouco coloquei, faltam 3 minutos, e agora? Como que a gente faz? Pode... Eu posso colocar, então, de maneira bem geral, 15 minutos, eu não sei lidar com esse tempo, de fato. O tempo no vídeo, ele fica mais... enfim, é uma outra temporalidade, mas eu estou pensando nos demais membros, né? A gente tem 20 minutos para debate. Se a gente encolher um pouquinho, então, mas aí eu peço que você seja bem rápido, se os outros permitirem. Agora, eu não vou nenhuma citação e eu vou tentar, pelo menos, expor o ponto, não é, que eu tenho aqui, é um ponto, de certa forma, de divergência em relação ao Benjamin, não é? Porque o Benjamin, ele, no texto sobre a obra de arte, ele, no início, logo no prefácio ou introdução, ele diz que as categorias e os conceitos contidos nesse ensaio sobre a obra de arte dizem respeito menos à arte, né, proletária, ou seja, a arte, né, após a tomada do poder, e mais a uma arte burguesa, ou pelo menos a produção, né, cinematográfica ou artística dentro do capitalismo. Né? Então, eu vejo esse trecho inicial, de certa forma, em contradição com a conclusão do ensaio, no qual ele faz uma crítica, né, ao futurismo reacionário, conservador do Marinetti, né, e ele opõe a estetização da política, que é promovida, né, pelo futurismo de Marinetti, e que, em alguma medida, também é promovida pelas personagens que ele evoca. O Chaplin, né, traz, claro, uma versão progressista, né, que vai atacar, de certa forma, com o riso, né, e eu lembro muito, a Priscila, tem uma frase da Priscila que não me sai nunca da cabeça, que é: o riso é conservador. Né? E eu me pergunto por que o Benjamin, afinal, ele opõe, de novo, a esse fascismo, a essa obra de arte, a estetização da política, né, a esse futurismo conservador, uma perspectiva comunista que não foi desdobrada durante o ensaio. Né? Então, eu vejo que ele se apoiou, ele apostou em grande parte, né? E aí talvez recaia no materialismo ingênuo, no cinema hollywoodiano, principalmente na figura de Chaplin. Né? Ele não desdobra aquilo que é muito argutamente percebido por ele no cinema soviético, né? Que é uma objeção, né? Uma antítese ao culto do estrelato, que poderia exatamente ser um elemento poderosíssimo na crítica à obra de arte, né? No capitalismo, a obra de arte burguesa, né? E eu também encontrei alguns elementos, né, de comparação entre Mayakovsky e o Marinetti, né? Isso está nas notas sobre literatura russa do Benjamin. E é interessante como que ele não percebe que, além dessas duas opções, ou seja, de um futurismo reacionário conservador, né, do Marinetti, e um ataque progressista à técnica, talvez ele na figura de Chaplin, ou mesmo no Mickey Mouse, né, ele poderia avançar em um outro sentido, em um outro futurismo, que seria um futurismo revolucionário, o futurismo revolucionário que está em Mayakovsky, mais especialmente, né, no filme que eu suscitei, que é o filme de 29, do Dziga Vertov, né, O Homem com uma Câmera, e, claro, também nos manifestos dos Knox, né, ele junto a Elisaveta e o seu irmão, né, publicaram. Então, basicamente, a ideia, né, e aí o texto, né, ficou aqui, vai ficar para a versão final e vai ficar também para as perguntas. A proposta é essa: repensar, né, referências da arte hoje, né, que busquem recontar a história do cinema soviético numa apropriação da luta de classes hoje. Né? E aí talvez possa parecer, né, uma coisa um pouco anacrônica, mas eu tenho como referência um cineasta que inclusive mora aqui em Brasília, e é pernambucano, que é o Vladimir Carvalho, né, que em boa parte dos seus trabalhos, né, principalmente, né, Conterrâneos Velhos de Guerra, né, Barra 68, se apropria, né, de certa forma,
né, do cinema de Vertov para produzir, sim, um cinema contemporâneo no Brasil. Então, de maneira bem geral, é isso. Eu tinha preparado muito mais aqui, vai ficar para as questões, para o debate final. Eu peço perdão aos outros participantes e à mesa, não é, pelo tempo. Eu, de fato, não consigo me limitar a 15 minutos. Né? Tá certo, Douglas. A gente agradece, mas ficou um pouco apertado agora. A gente vai ter que encolher um pouco o debate. Mas vamos lá, então. A próxima é a Yasmin Sarmento da Silva, Narração e Reprodutividade Técnica, a Fotografia e a Guerra Imperialista. Então, só para observar, Yasmin, 15 minutos, se possível, tá bom? Obrigada. Obrigada, professora. Bom, eu preparei minha fala mesmo para 15 minutos, então vocês que tiveram acesso ao resumo vão ver que vão ser feitos apontamentos de fato, e no debate a gente pode estar aprofundando e futuramente, né, com o trabalho finalizado, o texto, né, todo finalizado, vai ser disponibilizado, acredito. E, bom, eu gostaria de começar agradecendo a organização, né, do evento a todos presentes, a professora Priscila, que eu sei estar aí presente, aos camaradas que estão na mesa também. Bom, vou ler rapidamente uma apresentação, né, e qualquer dúvida, deixemos para o debate. Bom, este estudo tem por proposta mostrar a relação entre a arte de narrar e a reprodutibilidade técnica, uma leitura produzida por Walter Benjamin, que propõe a estética e política dos gêneros literários em meio às transformações técnicas na sociedade capitalista. São os dois os tipos de narradores tradicionais elencados por Benjamin em seu texto narrador. O camponês sedentário, que tem como característica a distância temporal, pois viveu e acompanhou a história de sua comunidade. O marinheiro comerciante, que em suas viagens acumula muitas histórias para contar, portanto, a sua característica da distância espacial. Porém, com as transformações da técnica, a forma narrativa que organizava as comunidades entra em vias de desaparecimento. Isso acontece devido às formas de comunicação e percepção humana que sofrem transformações com a reprodutibilidade técnica. Em um primeiro momento, quando as histórias passam a ser impressas, o surgimento de livros e jornais de modo massado fez com que a oralidade não fosse um modo de transmissão em evidência. E em um segundo momento, a reprodução de imagens por meio da fotografia. Benjamin não desconsidera as influências e propósitos dos interesses imperialistas nos momentos de transformações das técnicas e a disputa pela memória. Por isso, a escolha do presente estudo tem como análise as influências da narrativa sobre os aparatos de produtibilidade técnica, quando a natureza da arte passa a ter seu fundamento na relação entre estética e ética. A fotografia é uma das técnicas principais dos textos do autor, é um fio condutor das questões sobre os efeitos da circulação de imagens e a apresentação da história. Por fim, veremos como essas questões são apresentadas no texto, desaprendendo a origem da fotografia, de Ariela Azoulay, teórica da fotografia e da cultura visual. A relação entre Benjamin e Ariela, no presente estudo, tem como base, por exemplo, o modo com que as fotografias são utilizadas para mostrar os desastres da história de guerra, muitas vezes mostrando o lado apenas dos imperialistas. A autora traz elementos que aparentemente confrontam algumas posições de Benjamin sobre o tema, mas que são apresentados com o intuito de mostrar que as aparentes contradições, na verdade, fazem com que a autora retorne a temas sobre a narração e a reprodutibilidade técnica trabalhados por Benjamin. Em um primeiro momento, pode parecer uma grande digressão e em algum momento um movimento ambicioso, né, da proposta do presente trabalho. A relação entre a arte de narrar e a reprodutibilidade técnica perpassa vários caminhos nas obras benjaminianas. Aqui a relação entre técnica e narração tem um recorte específico, que é o lugar da fotografia em seus modos de se contar uma história. O estudo foi motivado a partir de questionamentos que Ariela Azoulay traz em seu texto, Desaprendendo as Origens da Fotografia, que dialogam não só com os textos A Pequena História da Fotografia, em Benjamin, né, e a obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica, como também coloca em dúvida a relação entre arte e política na teoria benjaminiana em uma dimensão mais ampla. Alguns pontos são centrais. 1. O que significa a teoria da reprodutibilidade técnica em Benjamin, quando essa está fundamentada num contexto histórico do uso da técnica para o fascismo. 2. Sua teoria lida
de modo a ter uma caracterização neutra, o pensamento de uma arte separada da política, a técnica por si só? 3. Quando Benjamin faz o diagnóstico do impacto das transformações do modo de produção capitalista e a sua influência nas transformações sociais, ele considera que essas transformações inviabilizam a forma tradicional da narrativa, ao ponto que as formas de comunicação se alteram, a produção artística também se altera. A arte não mais produzida a partir do culto, do ritual, desconsidera os que sofrem com a violência imperial, ou seja, ele impõe um novo fundamento da arte às sociedades que o capitalismo ainda não atingiu as formas tradicionais de comunicação. Isso é uma das questões colocada por Ariela, né, que enfrentam esses textos de Walter Benjamin. São muitas questões que alguns dos argumentos de Ariela colocam nos textos de Benjamin. A tarefa é percorrer alguns argumentos levados pelo autor e propor um debate. O questionamento sobre as formações políticas que permitiram celebrar e institucionalizar a ideia de determinadas práticas das novas técnicas foram apresentados por Ariela para nos lembrar que estas práticas serviram a campanhas de viagens imperiais. Isto posto, Ariela concebe a nova técnica como um estudo que se restringiu apenas a uma narrativa que tinha uma perspectiva externa, ou seja, tinha a técnica separada dos interesses políticos, mas que, na verdade, tinha como fundamento a violência imperial. Portanto, estava fadada a argumentos estéticos, neutralizava a política no período da guerra imperialista. O que não aparece no texto da autora são alguns pontos relevantes para a não redução da teoria benjaminiana a um otimismo ou uma propagação da pureza da arte. Esses pontos não serão esgotados no presente estudo, fazem parte de uma longa pesquisa ainda em curso. Jean-Marie Gangrembin chama atenção para as considerações que confrontam o argumento comum de redução ou o argumento apressado de muitos leitores da obra de Benjamin na caracterização de um autor otimista, que, cito Jean-Marie, se esforçaria em ser material e pensar as artes de massa como cinema e arquitetura enquanto possibilidade de emancipação. Fim de citação. Para Jean-Marie, é necessário que seja considerado, abro aspas, o que está em jogo nesse confronto não é meramente uma divergência de avaliação das possibilidades críticas e emancipatórias da arte moderna ou contemporânea. Trata-se também de questionamento a respeito da concepção de sujeito particular de suas possibilidades de resistência e subversão. Fim de citação. A atenção que Jean-Marie dá ao problema não basta para os argumentos colocados às obras benjaminianas, mas a autora faz um importante destaque que pode acompanhar os leitores de Benjamin como um dos pontos centrais de sua estética. Longe de falar sobre as intenções do autor, a teoria de Benjamin não parte de um posicionamento político exterior ao trabalho teórico de uma filosofia da arte, que está em uma disputa crítica sobre as possibilidades de emancipação, mas que também vê nas transformações técnicas a relação das forças produtivas e as possibilidades da luta política por libertação. Benjamin, ao considerar que as forças produtivas no capitalismo perpassam os interesses da guerra imperialista, tem como referência não só os países do capitalismo central, também o capitalismo periférico. A reprodutibilidade técnica e a transformação do fundamento da arte para as políticas imperialistas. Um dos argumentos de Ariela aos teóricos que remontam às origens da fotografia aos anos de 1492 consiste em definir a esses argumentos uma função de esvaziamento do fundamento político da fotografia no século XIX, mais precisamente aos anos de 1830. Que encontrou na guerra imperialista seu lugar para instrumento de violência. Dito de modo, Ariela entende que remontar as origens da fotografia, analisando os momentos da reprodução humana, faz com que nos voltemos para a criação de técnicas independentes dos momentos históricos que estas foram criadas. Para fundamentar seu argumento, a autora utiliza o discurso de Dominique François Arago, apresentado em 1839, diante da Câmara dos Deputados da França. Cito o discurso. Enquanto essas imagens são exibidas para vocês, todos imaginarão as vantagens extraordinárias que poderiam ter derivado de um meio de reprodução tão rápido e exato durante a expedição ao Egito. Todos perceberão que, se tivéssemos a fotografia em 1798, nós hoje possuiríamos registros pictóricos fidedignos daquilo de que o mundo ilustrado é eternamente carente devido à ganância dos árabes e ao vandalismo de certos viajantes. Copiar milhões de hieróglifos
que cobre o interior dos grandes monumentos de Tebas, Mênfis, Karnak e outras exigiria décadas e legiões de desenhistas. Com o daguerreótipo, uma pessoa seria o bastante para realizar esse imenso trabalho com sucesso. A autora caracteriza o discurso de Arago como um discurso que serve ao imperialismo, pois qualifica um desenvolvimento tecnológico como um progresso, que ao mesmo tempo seria utilizado pela violência imperial no objetivo de destruir símbolos, atividades e tecidos sociais existentes e substituí-los por um novo mundo. A busca por uma nova objetividade justificada nas práticas colonialistas da política imperialista. Ao mesmo tempo, ela destaca sua perplexidade diante do texto de Benjamin, que, apesar de fazer crítica ao imperialismo, defende que a reprodutibilidade técnica seja legitimada como arte, sendo ela proclamada pelas formações políticas do imperialismo. Existe uma cobrança ética da autora diante de Benjamin, e a partir dela que iremos nos voltar a alguns argumentos do autor. Ariela usa a seguinte citação de Benjamin, a obra de arte na época no texto da obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, para qualificar a posição sobre o tema. Cito Benjamin: em torno de 1900, a reprodução técnica alcançou um padrão a partir do qual começou não só a transformar a totalidade das obras de arte tradicionais em seu objeto, e seu efeito destas aprofunda transformações, como também conquistou para si um lugar próprio entre os procedimentos artísticos. Essa afirmação não faz com que Benjamin considere a reprodutibilidade técnica um procedimento neutro, e a sua determinação se dê apenas por parte dos desejos de quem domina os meios de produção. Também não se trata em dar um valor atrasado às técnicas tradicionais, e ter como mais avançadas as técnicas da reprodutibilidade técnica. O valor tradicional da obra de arte pelo culto, quando reforçado no capitalismo, reforçava uma negação das transformações históricas, defende Benjamin. Não considerar que as transformações técnicas alteram a produção artística fez com que uma arte pura fosse reforçada como modo de dominação, reforçando valores religiosos e esvaziando o elemento histórico da arte. A fotografia, por muito tempo, foi considerada como a arte diabólica francesa, por parte da ideologia burguesa, correspondente também à parte do imperialismo. Ariela não apresenta os interesses do Estado no capitalismo central em isolar as pesquisas de filosofia dos estudos sobre fotografia. A fotografia se restringia a um domínio público e a negação de ser reforçada pelo Estado. Considerando isso, Benjamin reconhece quais as disputas políticas travadas nos estudos sobre a técnica, e por isso não basta a redução a um olhar ingênuo diante de suas transformações. Se, por um lado, a fotografia foi utilizada pelas práticas imperiais, por qual motivo seu estudo foi proibido e só acendeu em 1830? O que há de positivo no olhar de Benjamin para a técnica? Qual a situação da técnica como instrumento da luta revolucionária? Ariela considera que, cito, Ariela, para reconhecer que as origens da fotografia estão em 1492, temos que desaprender o conhecimento e expertise que nos convencem de que ela tem suas próprias origens, histórias, práticas ou futuros, e explorá-la como parte do mundo imperialista em que nós operamos como acadêmicos, fotógrafos ou curadores. Fim de citação. Benjamin não ignora essa preocupação da pesquisadora. A mesma preocupação está presente nos textos que a autora cita, mas tem em um texto que marca seus estudos sobre o fascismo, que se chama O Autor como Produtor. Nesse texto, são feitas considerações sobre o papel do artista e do intelectual, que se soma ao caráter experimental da arte no capitalismo, quando a arte sofre suas transformações técnicas. O autor terá um papel de construção e ser operante. Para isso, é indispensável a superação do conceito fetichista de arte, que não é reconhecido por Ariela quando a autora se volta aos estudos das obras benjaminianas. Benjamin compreende que o conceito fetichista de arte é reforçado pela valorização da arte antiga, a manutenção de valores antigos, sem uma disposição da cultura no capitalismo, o que faz que a arte pura seja defendida e que o mesmo discurso contra novas técnicas seja utilizado pelo fascismo na política por dominação. A última parte, chegamos ao fim aqui para concluir, é uma reflexão sobre o tópico, o valor de exposição da obra de arte nos países colonizados. Ariela faz a seguinte afirmação sobre o uso do discurso de Arago nos estudos sobre a técnica em Benjamin. Cito Ariela. Para Arago e Benjamin, a existência de imagens e objetos que não foram feitos para ser repertório imperial da história da arte, contido física e simbolicamente em obras à espera de serem reproduzidas, é um pressuposto e não uma questão ou um problema. A reprodução é entendida como um procedimento neutro,
para ser usado por aqueles que dispõem dos meios à revelia do desejo dos donos dos objetos expropriados. Fim de citação. O que se pede no momento de Ariela é a consideração de Benjamin sobre as influências do capitalismo no processo de colonização e como os conceitos tradicionais também eram instrumentos para a dominação de uma classe sobre a outra, como com as transformações das produções dos países de capitalismo centrais, os países de capitalismo periférico teriam suas formas de produção mantidas sem serem, entre aspas, né, contaminadas? Para minha reflexão sobre o que é posto por Ariela, é necessário destacar que o salto qualitativo que Benjamin percebe na reprodutibilidade técnica não se trata de levantar a democratização da arte por sua massificação, mas sei que a natureza da arte não corresponde mais a um modo de produção que tinha como principal objetivo a subsistência da humanidade, e sim o uso da técnica no período da destruição humana. Não considerar suas transformações faz com que Ariela se volte a algo que está tentando evitar, pois nos coloca fora da disputa da luta de classes, cai na separação das transformações estéticas e formações políticas, traz um olhar para a política a partir de uma limitação da análise histórica. A Ariela considera que a passagem do valor de culto ao valor da disposição dessa nova natureza artística se restringia à seguinte posição: a violência de exigir que tudo seja mostrado e exibido ao olhar é apagada e negada quando o direito em questão é somente o direito de ver. Direito e privilégio são conceitos reforçados pela autora para enfrentar os estudos sobre a técnica da fotografia. Essa posição adotada pela autora não é defendida como uma bandeira política em Benjamin. Para o autor, com a possibilidade de um número maior de cópias, a disponibilidade da obra de arte cresce e o que antes era mantido apenas para culto sofre influência da massificação. Uma massificação que não é disputada por políticas revolucionárias colabora para a manutenção do status quo. O debate sobre o novo é estranhado pela autora por motivos legítimos, quando esta está preocupada com a imposição de um novo mundo à ideia antes da colonização, a partir dos direitos universais. Mas é relevante também somar as preocupações da autora aos interesses da obra benjaminiana de como pensar nas transformações históricas para combater o discurso do novo a utilização da técnica direcionada ao ser humano para por onde tudo é adiante natural, como a afirmação do natural. Para isso, Benjamin se arrisca e nos convoca a pensar sobre o lugar do novo possível, sim, aos erros da arte no capitalismo como condição para a luta revolucionária. Encerro. Obrigada. Bom, Yasmin, agora respira. Foi muito rápido, mas muito obrigada, se encerrou até um pouquinho antes. Então, eu passo agora para o Rodrigo, para que depois a gente tenha mais tempo para debater. O Rodrigo Rocha, eu vou só ler o título. Um minuto. Ah, meu Deus, saiu aqui da configuração. Aqui, pronto. O Rodrigo Rocha Rezende Oliveira, Walter Benjamin nas Fronteiras, escrita e poética e crítica do progresso a caminho de Porbu. Por favor, Rodrigo. Lembrando dos 15 minutos, tá? Sim, obrigado, professora Carla. Boa tarde a todos, né? Só uma breve contextualização, assim, parabenizar aos organizadores pela coragem de manter o evento, né? Nós acompanhamos todo esse processo de dúvidas, se o evento aconteceria presencialmente ou não, né? E toda empatia com isso também. Nesse meio tempo, eu escrevi o trabalho ainda vinculado ao programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal de Ouro Preto. Nesse meio tempo, eu defendi o mestrado e ingressei em um novo curso, né, de mestrado em estudos literários na Universidade Estadual de Montes Claros. Então, os estudos prosseguem, né, e o que eu venho trazer aqui hoje é uma breve apresentação desse trabalho que foi defendido lá na UFOP. Eu vou fazer a leitura de forma pausada, até escrevi, reduzir o texto justamente para conseguir ler mais pausadamente. Eu passo diretamente à leitura e depois estou aberto para questões e divagações. Você desligou o som. Então, eu intitulei a minha fala como Walter Benjamin nas Fronteiras, imaginando exatamente essa noção metafórica de que Benjamin estaria na fronteira de Porto Bull, naquela passagem difícil
que foi para ele, né, na sua biografia, mas ao mesmo tempo estaria também na fronteira textual entre o que seria uma crítica filosófica e o que seria um texto completamente banhado na poética, né, e eu procuro explicar isso na minha apresentação. Essa fala está baseada na minha dissertação de mestrado, intitulada Alegoria e Redenção das Esferas Estética e Política nas Teses sobre o Conceito de História, de Walter Benjamin, dissertação que foi defendida juntamente ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de Ouro Preto, no último ano de 2020, com o apoio da CAPES. O trabalho realizado chegou dentro dos limites de seu escopo a algumas hipóteses importantes e que gostaria de compartilhar com o público, também no sentido de ampliar os horizontes, tendo em conta toda a crítica levantada no momento da defesa. Apenas para citar algum desses pontos, eu destaco novamente a questão acerca do gênero textual, os recursos estilísticos e o repertório literário que o filósofo Walter Benjamin lança a mão na escrita das teses, indo na direção de uma fronteira entre o texto literário, justamente, e o texto crítico-filosófico. Destaco a questão que foi o motivo central do trabalho que realizei sobre as teses, a saber, por que Benjamin escreve um documento de tamanha envergadura crítica e alcance político sobre um estilo literário tão delicado, ou melhor, por que escrever alegorias para a composição de um texto que coloca um embate radical e direto com o fascismo, o progresso, a noção de progresso iluminista e positivista, como podemos encontrar no texto das teses. Só para pontuar, eu utilizei a tradução da Jeanne-Marie Gagnaban, que aparece com os comentários de Michel Lévy, mas também na dissertação foi preciso fazer uma ressalva à última publicação do Márcio Céliman da Silva, que não foi acessada justamente porque a pesquisa terminou antes, mas passou a ser um referencial renovado para o levantamento das questões. Então, ainda nessa contextualização, se torna necessário esclarecer que consideramos a expressão escrita poética de uma maneira, até certo ponto, literal, no sentido de uma escrita que se faz com todo o aparato e repertório, como dissemos, literário, ou seja, expondo seus problemas e críticas mais profundas sob a tessitura das imagens, figuras e alegorias. Não nos interessa contrapor as noções de tese e poética, por exemplo, como poderia se pensar em outros termos, contudo, nos interessa mostrar o quanto Benjamin concilia o gênero das teses e sua experiência com a literatura. Desse modo, reiteramos a sentença de Jameson, Frederick Jameson, que em Marxismo e Forma, declara exatamente a relação incontornável da política pensada por Benjamin e sua atividade literária. Eu cito Jameson. Não há dúvida que Benjamin chegou a uma política radical por meio de sua experiência como especialista, mediante sua percepção crescente, dentro do domínio de sua própria atividade literária, da influência crucial exercida sobre a obra de arte pelas transformações do público e pelos desenvolvimentos da técnica, em resumo, pela própria história. Esse ponto é crucial para que tenhamos em mente o fato de que Benjamin, primeiro, escolhe, de uma forma não arbitrária, cada figura e expressão utilizada na escrita das teses, e segundo, que ele o faz tecnicamente, isso é, com um domínio de recursos imagéticos pelos quais iremos encontrar na leitura a performance de sua crítica. Nossa hipótese fundamental nesse trabalho é a de que, portanto, Benjamin escreve em forma de alegorias, porque essa expressão poética, e eu digo poética porque é uma expressão construída, performatiza a crítica radical ao progresso, provoca na sua operação de escrita e nos efeitos esperados pela recepção uma quebra com a continuidade dos acontecimentos e expectativas, indo ao encontro de uma narrativa desconstruída e não positiva da história. Se uma alegoria tem na sua operação a descontinuidade no interior de sua recepção quando, ao dizer A para significar B, quebra com as expectativas da leitura e da interpretação, essa operação nos parece apresentar e pôr em jogo a própria crítica ao progresso positivo da história, que pretende sempre avançar ininterruptamente. O terceiro passo é imaginar o que poderia haver em potência na imbricação de uma tese e o trabalho criativo, poético, de criação literária na construção alegórica, como vemos em muitas das teses sobre história, porque, afinal, nesse texto as coisas aparecem em consonância e conformidade. Daniel Ben-Said, em um pequeno artigo que é alternativo à sua obra e que aparece publicado no blog na internet do autor, no blog do autor na internet,
vai escrever algo interessante sobre o gênero de uma tese ao comentar o documento benjaminiano de 1940. Nas palavras de Ben Said, as teses constituem uma forma teológica e depois política, ao mesmo tempo teórica e polêmica. Sob o plano do gênero, a tese reúne o tratado e o aforismo. Nela, o discurso não se insufla mais, mas se quebra e se despedaça. É uma réplica balbuciante do cinema, uma sequência de imagens que se esquiva, uma continuidade fragmentária ou uma justaposição globalizante. Ben Said, portanto, vem nos dizer que as teses, além de constituírem um gênero que abrange as interfaces teológicas e polêmicas no seu escopo, uma série de afinidades estéticas aparecem no seu plano como força decisiva para o alcance crítico e repercussão teórica que promove, seja com a influência do cinema ou com a característica fragmentária e a justaposição globalizante proveniente dessa intertextualidade. Tal interpretação nos interessa porque segue à margem de uma concepção do gênero como poderia aparecer circunscrito ao meio acadêmico, tendendo a ver uma tese como definitivamente afastada de qualquer cuidado estético, quando sim restrita à severidade dos argumentos bem definidos. Muito pelo contrário, para Benjamin, uma tese está vinculada ao trabalho estético e não poderia expressar a crítica que propõe no conjunto por outro caminho, senão este que foi escolhido por Benjamin na escrita de alegorias e imagens que repercutem a descontinuidade do tempo. Por isso, novamente, a fim de criticar a ideologia positivista de que o progresso das ciências e da estrutura geral da sociedade traria, na sua esteira, o progresso da própria humanidade, quando colocado por Benjamin em alegorias, isso traduz a radicalidade desviante da intencionalidade, conforme a gente pode encontrar, por exemplo, no prefácio epistemológico crítico do drama barroco alemão. O entre-lugar no qual estaremos posicionados é mesmo este, qual seja, ora estaremos falando da poética que compõe as teses, ora acerca do discurso filosófico sobre a história, que parece estar submerso numa poética estranha ao peso crucial que este documento ocupa na revolução imposta à tradição do marxismo e da própria filosofia. Sua oscilação não passa de uma figuração que sustém o pressuposto de nosso ritornelo indagativo mais evidente, que é colocado na seguinte questão basilar: por que escrever em alegorias e imagens um texto dedicado a um embate tão decisivo com o fascismo, a história e a modernidade? E nesse sentido, não nos bastaria, devemos sempre dizer, apesar de sua obviedade e clareza, dizer que Benjamin resguardou uma indecisão entre os discursos poético e filosófico durante as mais de 2 décadas em sua tortuosa carreira intelectual de crítico da cultura. Todavia, seguimos um rastro que foi deixado pelo interesse complexo que a escrita das teses ocupou no cerne da obra benjaminiana, ao citarmos o apêndice de Reismat, que aparece como anexo no seu livro intitulado Meia-Noite na História, que diz o seguinte: para a suspensão messiânica do acontecer, poderia valer a descrição que Faucillon faz do estilo clássico. Este breve minuto de plena possessão das formas apresenta-se como uma felicidade fugaz. O fiel da balança apenas oscila debilmente. O que se espera não é vê-la vencida de novo, menos ainda que alcance um equilíbrio absoluto, mas que consiga esse milagre de imobilidade dubitativa, de tremor ligeiro e imperceptível, que me diz que está viva. Parece-nos que este é um modo de ver o estilo que também veio a ser incorporado por Benjamin na sua atividade crítica, isso é, na composição de escrito que encontramos nas teses e que procura performar, a seu modo, a tentativa de suspensão do fluxo da história submetido ao progressismo positivista. E as relações mais delicadas dessa performatividade, desde seu aspecto conquistado teoricamente por Benjamin, sobretudo com a pesquisa extensa em torno das alegorias, se tornaria parte do nosso destaque, uma vez que a quebra da intencionalidade através desse tipo de expressão faz jus à ruptura com o que está dado, com a facticidade rarefeita. Como já foi dito, uma alegoria, ao multiplicar as possibilidades de suas figurações por meio do modo reflexivo de sua apresentação imagética imaginária, rompe com a imediatez dos fenômenos ao elevar cada uma de suas camadas semânticas à diferenciação primária. Ou, em outros termos, uma alegoria que diz A para significar B, sempre apresenta seus componentes pela virtude de um como se completamente imerso na estética desse movimento relacional e incidirá desse modo na política da composição escrita que Benjamin utiliza nas teses. Se o fim da jornada de Benjamin terminou com o suicídio às vésperas da tão esperada passagem,
Em conformidade com Bernard Witt, biógrafo de Benjamin, não vemos na escrita das teses qualquer sinal de desespero ou até mesmo apelação por parte do autor judeu perseguido pelo fascismo ao irracional. O desafio da fronteira de Portbury lembra-nos, pelo contrário, quanto Benjamin se esforçou para nos deixar uma palavra final de absoluta consistência revolucionária em que, voltado para o texto e sua elaboração, o filósofo assume a responsabilidade última com o pensamento. Nesse sentido, uma breve consideração anima a nossa leitura do texto, que é saber o quanto determinado engajamento político de Benjamin se torna resistência no auge de todas as adversidades enfrentadas pelo autor, colocado em prática no exercício do texto. Para finalizar, então, cabe-nos a citação ao texto de Witt, quando ele vai falar sobre a escrita das teses. Nesse último texto, todo desespero foi abandonado. Sem levar em consideração a situação atual, ele se propõe o seu objetivo. O conceito de sociedade sem classes tem de recuperar o seu verdadeiro rosto messiânico no próprio interesse da política revolucionária do proletariado. Pois bem, eu termino assim a minha fala, e toda a pesquisa foi baseada na conjugação das relações entre vida e obra, né? Essa foi uma dificuldade que eu enfrentei desde o início, porque existem muitas pessoas que vão defender que Benjamin estava ali justamente desesperado e por isso ele declina ao judaísmo num ato de desespero. E a intenção da pesquisa é dizer que não, que justamente o texto das teses mostra que não é um ato de desespero, mas que, mesmo afetado por todas aquelas dificuldades, Benjamin deixa uma palavra final de esperança e de revolução, digamos assim. Obrigado a todos pela presença. Obrigada, Rodrigo, muito bom. A gente vai ouvir, então, agora o Flávio Faria, para que a gente possa abrir para o debate, porque as apresentações são muito interessantes. O Flávio Borges Faria vai falar sobre Walter Benjamin e Franz Kafka, considerações sobre a tradição doente, é isso? Então, por favor. Então, vocês conseguem ver a apresentação? Agora melhorou, estava muito pequenininho. Sim, agora sim. tá bom. Então, boa tarde a todos e todas. Eu agradeço muito a oportunidade de apresentar meu trabalho aqui. Eu tenho muitas questões, né, para dividir com vocês. Deixa eu marcar o tempo aqui. Muito bem. Essa minha pesquisa, não é a minha pesquisa de mestrado, né, que foi concluída recentemente, né, tem mais ou menos uns 2 meses. E eu vou retomar, né, então, essa apresentação, né, que eu fiz da dissertação, mas eu queria trazer algumas questões novas, né, que me foram postas, inclusive, pela banca, e que eu tenho pensado muito nelas ultimamente. Eu acho que a gente pode conversar, até porque a fala de vocês, dos meus colegas aqui, foram falas muito interessantes. Acho que a gente consegue conversar um pouco sobre. Então, o título do meu trabalho, né, Walter Benjamin e Franz Kafka, Considerações sobre a Tradição Doente, né, orientada pelo professor Eduardo Dimitrov da Sociologia, né, eu sou mestre em Sociologia. Muito bem, eu queria começar com um pequeno texto, né, do próprio Franz Kafka, né, então, Poseidon é o título do texto, esse é só o primeiro parágrafo. Poseidon estava sentado à sua escrivaninha e fazia contas. A administração de todas as águas dava-lhe um trabalho interminável. Poderia ter quantos auxiliares quisesse, possuía muitos, aliás. Mas, uma vez que levava muito a sério seu ofício, revia mais uma vez tudo, e sendo assim os auxiliares o ajudavam um pouco. Então aqui a gente vê, né, um deus dos mares, né, enfim, aqui Kafka retoma a tradição grega, não é? A mitologia grega, e coloca o Poseidon o Poseidon, né, como a gente fala, na postura de um burocrata, né? Eu acho que isso é um dos elementos que o Benjamin vai perceber para escrever sobre o Franz Kafka, né? Então, como é o caso do meu colega, né, que falou sobre o cinema, né? O cinema soviético em Benjamin, aqui também eu observei isso, né? Então, o Benjamin escreve sobre Franz Kafka, ele tem uma certa produção, mas ainda, assim, é possível observar que ele queria desenvolver muitas coisas, mas não conseguiu desenvolver, né? Talvez por falta de tempo. Então, a minha pesquisa, ela teve que lidar com isso, né? Com o Benjamin que
sugere muitos elementos da obra do Franz Kafka, não é? Mas que eu acho que ele não conseguiu concluir esse intento de pesquisa. Então, basicamente, né, o meu objeto de estudo foi um ensaio, né, intitulado Franz Kafka, né, de 1940, publicado num periódico judaico na época, e as correspondências entre Walter Benjamin e o Scholem, né, um amigo dele, teólogo, e eles têm uma extensa discussão, né, sobre o Franz Kafka na época, né, através das cartas, né. Então, eu também interpelei os contos e romances do Franz Kafka, né, até para tentar pensar um pouco essa questão das afinidades eletivas entre Benjamin e Kafka, né, essa é a minha metodologia. Quem sugere essa metodologia é o Michel Levy, inspirado, né, no Weber, né, o clássico da sociologia. Então, eu queria entender como esses intelectuais, né, encontraram pontos de diálogo, né, e esses pontos, eles se dão historicamente, né, estão historicamente condicionados, né. Então, passa muito por isso, né? Como essas ideias se encontram devido a um contexto histórico específico, né? E que eu identifiquei ser o judaísmo, né? Algo que une Benjamin e Kafka, e também a visão das utopias libertárias, né? Principalmente com o anarquismo. Então, o anarquismo e o judaísmo, né? Entram nesses intelectuais judeus, né? Do início do século XX, né? E conseguem construir, né, essas afinidades intelectuais. Eu tentei pensar isso focalizado, né, nas relações entre Benjamin e Kafka. Muito bem. Qual que seria o começo, né? Eu comecei pela questão do messianismo judaico, né? Então, revelação e tradição oral, o que seria isso? Então, a gente pode começar pensando na figura de Moisés, né, que sobe ao Monte Sinai e tem contato direto com Deus, né? Então, Deus se revela a Moisés, e com isso começa a aparecer uma série de... começa a se construir uma tradição, né, segundo como diz o próprio Scholem, uma tradição oral, não é, que mais tarde se torna escrita, não é? Então, assim, seria isso a tradição, né? Que remonta a esse tempo messiânico, né? Que tem início com um contato direto com Deus, né? Como diz as escrituras sagradas, né? A Torá, e passa de geração em geração, não é? Então, é nisso que se dá, isso que a gente consegue pensar como tradição, né? Enfim, a questão aqui é como essa tradição, né, que tem esse caráter oral inicialmente, né, então ela é passada oralmente, então o Benjamin fala isso muito no texto do narrador, né, que já foi comentado aqui, e também do Experiência e Pobreza, né, como essa transmissibilidade da tradição, né, desse aspecto quase que originário, né, milenar, começa a sofrer interrupções, né? Essa transmissibilidade começa a se transformar, a ter dificuldade de acontecer, muito por conta da técnica, né? Do aparecimento da técnica. Então, Benjamin fala, né, que esse momento da tradição, né, e da narração sofre transformações no início do século XX, também por conta da experiência de guerra, né, como ele diz. É muito difícil narrar, porque as experiências, né, já não são mais as mesmas, né, já a própria guerra destrói, né, essa capacidade de reunir experiências e depois narrá-las, né. Então, assim, o Benjamin observa justamente isso em Kafka, né? Como Kafka, então, seria esse autor que tenta narrar, não é, a tradição doente, né? Que narra sobre o contexto da tradição doente, narra sobre o contexto da queda da transmissibilidade. Então, o Benjamin começa a pensar como o Kafka, né? Ele tenta transformar, né, esse nada de tradição em um comentário da doutrina judaica. Então, assim, ele está tentando reabilitar o comentário, ou seja, reabilitar a tradição oral, né? Então, reabilitar o comentário em relação às escrituras sagradas, né? Então, assim, esse comentário é o que explica as escrituras sagradas, né, presentes na Torá. Então, é como se a própria narrativa do Kafka, né, tivesse essa capacidade, né, de tentar como se preencher um pouco, né, esse vazio, esse nada de tradição que aconteceu no início do século XX, né. Portanto, o Scholem, principalmente, né, nos diálogos com Benjamin, aventa a possibilidade do Kafka ser um cabalista, né,
que é uma vertente do judaísmo. Cabala significa receber em hebraico, então Kafka seria esse personagem histórico, né, que tenta receber essa tradição e fazer a própria interpretação da tradição por ele mesmo, já que essa interpretação oficial, né, judaica, se perdeu em grande medida, né. Então, assim, o Michel Levy, né, também em diálogo com o Scholem, né, fala: o messianismo seria essa força de retorno ao passado, né, retorno à palavra revelada. Então, essa palavra milenar, né, que apareceu, né, nos tempos do Monte Sinai. Então, seria essa tentativa de retorno. O problema é que, enfim, existem uma série de obstáculos, né, que aconteceram no início do século XX, né, a guerra, as duas grandes guerras, acho que seriam esses fatores históricos que o Benjamin trabalha mais. E então o Kafka tenta ultrapassar um pouco esses obstáculos, né? E o Benjamin observa isso nele. Muito bem, isso eu já falei. Então, essa transmissão, né, que foi interrompida. E entra também aqui a questão das grandes cidades, né? Então, o que é a experiência nas grandes cidades, né? Seria justamente, as grandes cidades seria justamente o palco da técnica, né? O palco em que a experiência da tradição foi cindida, né? Foi destruída. Então, é o momento em que existe essa dificuldade de transmissibilidade, né? E, então, assim, a gente fala nesse contexto metropolitano, né? Então, o Benjamin lê, isso aparece muito naquela famosa carta de 1938, né, que ele manda para o Scholem. Ele entende o Franz Kafka como um autor das metrópoles, né? E, portanto, vive esse apagamento da tradição judaica, né? Então, assim, essa tradição, ela, na medida que ela cai doente, né, ela cria figuras autoritárias, né? E uma delas é o pai, né? Então, assim, acho que vocês devem se lembrar da Metamorfose, né, do Franz Kafka, que o personagem principal, né, o Gregor Samsa, vira um inseto monstruoso na casa do pai, né? Então, Benjamin atenta para esse fato, né? O pai autoritário, a figura desse pai punitivo, né, transforma os sujeitos, né? Então, essa é a figura da tradição doente, né? O pai autoritário que, ao invés de transmitir a tradição, resta a ele só a autoridade, né? E o Poseidon é um outro exemplo, né? Que eu comecei com esse trecho. Então, o pai, ele se assemelha a um funcionário, né? Então, essa figura mitológica grega, bastante tradicional, isso o Benjamin fala, né? Kafka dialoga com o judaísmo, né, e também com a mitologia grega, né, e também com a tradição chinesa, só que eu não vou entrar muito nessa questão. Ele dialoga, então... Oi, desligou o microfone, Flávio. Flávio. Tá sem som, Flávio. Flávio, tá me ouvindo? Flávio? Flávio? Eu acho que não tem como... Flávio? Flávio? Flávio, Flávio. Flávio tá sem som. Será que ele não escuta a gente? Será que não tem como a gente... Eu acho que ele não escuta, eu acho que ele tá vendo o slide. Aí por ele isso não que vai ele ver tá o vendo chat, slide. não, mas o som ele deveria ouvir. Vocês estão me ouvindo? Sim, eu Ué, vou colocar. então, no chat não adianta, porque quem está Tá olhando. Se compartilhando... vê. você tira o compartilhamento dele, ele fica ligado que alguma coisa acontece. Eu consigo fazer isso? Acho que não, é só quem está... acho que é o pessoal da técnica que consegue fazer isso. Eu não estou... Deixa eu ver. Flávio! Que pena, estava tão bom. Cadê? Flávio... Flávio, como ele não está ouvindo a gente? Estranho, né? Ele deveria ouvir. E então está muito interessante, porque ele está falando, e a gente não A gente não escuta. Flávio, escuta. Vamos abrir todas as câmeras e fazer assim para ele, ó. Para! Vamos. É que eu acho que ele não... Flávio, ninguém está te ouvindo. Não. Agora sim. Ixi, gente. Nós não ouvimos nada durante um bom tempo, uns 2 slides atrás. Meu Deus. Não sei nem o que aconteceu. Até onde vocês ouviram? Olha,
Deixa eu ver. A parte da metodologia foi. Foi muito sobre a questão, né, Você do já... Benjamin perceber no Kafka o lugar da casa do pai, Isso, foi aí, foi nesse ponto. No pai? Bem aqui, pai autoritário. Você tinha falado da metamorfose, daí Tá, então vou ia começar a retomar falar daqui. disso. Vou tentar ser breve também. Agora, deixa eu ver, você tem 5 minutos, calma. Então, tá ótimo. bom. Eu preparei uma apresentação mais sintética. Tá. Pronto. Tá bom. Vocês ouviram a parte do pai funcionário? Vocês ainda estão vendo os slides? A gente está vendo os slides. De vez em quando olha para a gente, porque nós ficamos aqui fazendo sinal e tal. Porque eu não vi, porque a apresentação estava rolando aqui, eu não vi. Tá bom. Tá bem. Muito bem. Estou retomando aqui. Então, a questão do pai autoritário, né? Então, que seria essa figura, né, da própria tradição que cai doente, né? Vocês ouviram até essa parte que eu falei do Poseidon também? Bom, vou retomar de qualquer maneira. Então, Poseidon seria essa figura, né, mitológica, né, que o Kafka retoma também, porque, como eu falei, o Franz Kafka, segundo o Benjamin, ele trafega, então, pelo judaísmo, não é, e pela mitologia grega e também pela tradição chinesa, né? Então, é interessante perceber, né, como o Benjamin pensa o Franz Kafka, né, sempre relacionando essa tradição antiga, né? No meu trabalho, eu focalizei principalmente o judaísmo e secundariamente, né, a tradição grega, mas enfim, esse personagem, né, o Poseidon, é justamente essa figura mitológica, né, que se transforma, como eu li, né, no começo, num burocrata, né? Então, que é uma figura, né, da própria modernidade. Então, é interessante observar isso, né, como o Franz Kafka ele consegue, então, pensar essas tradições, né, na contemporaneidade, né, na modernidade, como ele consegue fazer essa leitura crítica, né, desses autores, dessa tradição antiga, né, mitológica. Bom, então, portanto, né, segundo Michel Levy, mais para concluir mesmo, o Franz Kafka, então, ele tenta habilitar o nada legado a ele, né, o nada da tradição, em literatura, em narrativa, né? Por isso ele diz, né, o Franz Kafka, ele pratica o anarquismo metafísico, não é mesmo? Vocês ainda me ouvem? Sim, né? O anarquismo metafísico, né? Então, nesse sentido, né, ele promove a autorredenção, né, como diz o Michel Levy. Então, não adianta mais esperar o Messias, não é? E nisso o Walter Benjamin recupera também no texto de 40, né, como disse nosso colega. Então, esse progresso que simplesmente aparece, né, e leva as sociedades, né, para o progresso técnico, isso é muito criticado aqui. Então, a obra do Franz Kafka, então, prepara essa autorredenção, né? A vida do Messias só aparece por meio dessa autorredenção que virá, né, da própria organização política, né? E, por isso, aparece aqui a questão do anarquismo, né? Misturado ao judaísmo, né? Desse Messias que aparece através da autorredenção. Acho que eu já falei muito sobre isso, né? A narrativa do Kafka nessa questão da experiência fragmentada, nessa tradição oral que é rompida. Então, a questão aqui, e aí é aqui que eu queria colocar algumas questões para ver se a gente consegue discutir. Parece que existe, né, no Walter Benjamin, é assim que ele lê o Franz Kafka, né, principalmente naquele texto Experiência e Pobreza, um conceito positivo de barbárie, não é? Então, se a barbárie destruiu essa tradição, né, o Benjamin e nem o Kafka vão chorar por isso, né? Então, é possível criar uma nova etapa, né, da narrativa, não é? Por meio de novas estruturas estéticas, não é? Então, o Franz Kafka para o Benjamin seria um desses Franz Kafka seria um desses autores, né, que tenta reabilitar a narrativa de outra maneira, né? Por isso os contos do Franz Kafka e romances são tão caros para o Benjamin nesse sentido, né? Então ele olha contextualmente, né? Então ele pensa as grandes cidades, pensa esse cenário da tradição do judaísmo, né? Dessa tradição que cai doente
e aí tenta narrar tudo isso, e com isso aparecem os aspectos críticos do Franz Kafka, né? Como um autor, portanto, né, que faz parte dessa nova etapa da narrativa, né, a possibilidade de narrar novamente. Então é isso. E aí uma das questões que eu queria colocar é pensar justamente esse lugar da tradição, né? Acho que a Yasmin falou isso, né? É o lugar da técnica no Walter Benjamin, né? Porque se a técnica destrói a tradição, parece que, por outro lado, é possível utilizar da técnica para criar novas narrativas, né? E, enfim, reagir, né, de certa maneira, a esse novo contexto histórico, né, imposto pela reprodutibilidade técnica, e parece que o Kafka é um desses autores. Então, assim, esse seria um questionamento, né, que eu queria deixar para a mesa, não sei se a gente vai ter tempo para discutir. Como, então, fica esse lugar da tradição no Franz Kafka, né? Qual o lugar da tradição no Franz Kafka? Se é bastante melancólico, né? Se existe esse retorno à tradição de alguma maneira, ou se esse mundo da tradição e da experiência já não existe mais, não é? E, enfim, teria como, né, essa classe trabalhadora, ou, né, como ele diz, né, os vencidos da história, se apropriarem da técnica, né, no sentido de criar outras formas narrativas, né, e outras formas estéticas, que eu acho que é um pouco que a Jeanne-Marie Gainsbourg, essa é a leitura dela, né, que ela faz do Benjamin. É isso, gente. Desculpa aí. Não, tá desculpado. O Douglas comentou ali que a transmissão foi interrompida pelo pai autoritário. Pois é. Então, foi bem naquele momento. Olha, muito obrigada. Então, Flávio, a gente tem até bastante tempo para o debate, 40 minutos, embora o assunto seja inesgotável, né? Então, eu vou abrir para as questões. Se vocês quiserem escrever no chat, fique à vontade, ou se quiserem abrir o microfone para perguntar, eu só peço que sejam breves, objetivos, para que dê tempo de fazer pergunta para todos que apresentaram seus trabalhos, tá bom? Quiserem fazer inscrição pelo chat também é bom. Bom, enquanto as pessoas pensam, porque também foi, né, muito assunto, eu queria só fazer um comentário de assistindo 4 apresentações, né, sobre Walter Benjamin. Parece que é aquela canoa aqui, um pé numa canoa, outro pé noutra, e parece que aquele que se coloca nessa posição vai cair dentro d'água, né? Porque a gente nunca sabe. Então, olha, está aqui Natasha Muriel, que trabalhou Proust, Benjamin, né, num belíssimo trabalho de doutorado na Unicamp, que não me deixa mentir, a Priscila também, mas o que a gente observa, né, nas apresentações uma exigência, talvez, que tenha aparecido mais na Yasmin, de luta, revolução, né, o ponto de vista crítico. Eu não conheço a autora que você citou, mas muitos questionamentos, né? Por quê? Porque o Douglas também fez alguns questionamentos, e realmente esses textos têm uma abertura, né, que a cada vez que são lidos e interpretados, geram, eu diria, um desconforto muito grande, né? E que não se limitam a um texto em particular, mas à leitura de muitos textos. Lendo Benjamin há muitos anos, eu estou sempre surpreendida, né? Estou sendo sempre surpreendida, mas eu não tenho uma questão assim particular, só queria observar do Flávio, quando ele fala, principalmente porque estava no slide, experiência decadente. Eu queria discordar um pouquinho da ideia de decadência para falar de experiência, porque justamente é um conceito aplicado ao século XIX, e decadência tem um significado nesse período, né, relacionado
ao movimento, à literatura e também às artes, que não se confunde com o que ele diz ser um declínio, né, de um tipo de experiência significativa para aquilo que vai se tornando isolado e particular e alienado e reificado, enfim, todas aqueles sinais, não é, que só se agravam com o desenvolvimento do capitalismo do século XIX para o século XX. Então, a gente pode falar em declínio, mas decadência supõe outras coisas, né, que, na verdade, é um conceito que se impõe até como negatividade, né, aquelas pessoas vestidas de preto, etc., como um protesto, mas não é bem o que ele apresenta. Só do que eu observei, assim, mais complicado. Mas deixa eu abrir o microfone para vocês, senão eu não vou parar de falar. Quem teria uma questão? Tem... Desculpa. Oi, pessoal, eu fiquei pensando, a partir da palestra do Jacinto, hoje de manhã, sobre o narrador camponês viajante na história. Não é exatamente uma questão, mas um questionamento sobre a dualidade, o sedentário, né, o camponês, e aquele que viaja e conta a história. Então, são esses aspectos, né, sempre as duas canoas, enfim, mas que em algum momento se reúnem, não de maneira sintética, né, mas eu também fiquei com essa imagem, né, que está no contador de histórias ou no narrador. E o Roberto diz: gostaria apenas de parabenizar a todos, aprendi muito com seus trabalhos, principalmente da professora Yasmin. Bom, Leiros. Então, eu gostaria que a quem vai abrir o microfone? Natasha. Comentasse o que a Priscila falou e a Natasha vai fazer uma questão. Vamos lá. É a Priscila? Ela já fez a questão aqui pelo chat. Desculpa, eu não vi que você tinha aberto o microfone. Não, pode falar, fala. Você já começou, agora termina, daí vem a Natasha, pronto. Não, eu acho que a Yasmin talvez não tenha visto, mas enfim, depois o Yuri também, que está aqui, também querendo, porque acho que você estava preparando, né? Mas a fala do Jacinto hoje de manhã sobre a epopeia, entre aspas, se é uma epopeia do Gilgamesh, né? E assim, ele fala um pouco dessa questão da posição do narrador, né? O narrador que fica, o narrador que viaja. Eu achei que poderia te ajudar bastante, Yasmin. E o Douglas também, se quiser dar uma olhada. Não sei se você assistiu, acho que não, né? Porque você estava preparando. E aí, não sei, se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre essa dualidade, a Natasha também, que já estudou também essa questão. Você quer perguntar, Natasha? Daí eles já embalam na resposta. Parabenizar primeiro a todos os participantes, a todas aqui da mesa. É sempre uma alegria escutá-los e continuar sempre estudando Benjamin, aprofundando. Foi o Douglas que falou do cinema russo, né? Eu acho que eu não conheço as pessoas ainda. Foi ele, né? Deixa eu ver aqui, ó, se ainda está por aqui. Então, eu fiquei bastante interessada, né, no cinema do período que a gente chama primeiro período da linguagem, né, do cinema russo, né? E como você está estudando houve outras abordagens do cinema russo posteriores a Benjamin, inclusive hoje nós estamos tendo inclusive retomando o Benjamin, né, tendo uma abordagem e uma perspectiva diferente dessa materialidade, dessa montagem, desse timing, e inclusive o que me toca bastante é a questão da gestualidade, da comunidade, da população, né. Travou. Voltou. Voltou? Não, eu estava querendo saber como que ele estava estudando essa concepção de montagem, né? Se ele estava observando esse toque, né?
essa forma especial, né, de se apresentar diante das câmeras, o que a gente chama na estética do filme, desse espaço que é uma ficção de off-stage, é como se não, como se fosse um ritual, né, do popular, os acordeões, as danças, os cantos, a igreja, a rua, né, todo às vezes alguns autores têm pensado assim, como que tem um romantismo do povo, né, aí também, né, mas de alguma forma, como que você aborda essa questão, essa materialidade, né, do que seria essa tradição gestual russa, nesses autores? Você já tem mais inclusive você está indicando para o pessoal dar uma olhada mais sistemática nesse cinema russo, se você quisesse comentar, por gentileza. Obrigado, Natasha, pela questão. Posso responder, professora Carla? Eu só digo assim, a gente dá uma rodada em todo mundo, né? Para a questão da Priscila e da Natasha, mais para você. E só uma coisa, eu tinha deixado aqui uma questão no final, o Flávio, que era qual lugar da tradição, ele diz em Kafka, mas a gente poderia deixar a pergunta ampla também para o Rodrigo, se ele quiser comentar, principalmente em relação à transmissibilidade, né? A tradição e a transmissibilidade. Quer começar, Douglas? Se os outros estiverem preparados, pode ir, até porque eu vou buscar uma citação aqui do Benjamin que talvez contribua com a resposta. Então, os que quiserem iniciar. Posso falar? Pode, Flávio, vai lá, Flávio. Então, bom, essa pergunta é bem interessante. Tem uma pesquisa recente, né, que eu acho que recupera muito, né, as questões que o Benjamin levantou, né, porque, como eu falei, essa questão da tradição em Kafka, né, como o Benjamin lê essa tradição em Kafka, ela é bem complicada de seguir, não é? Enfim, ela é bastante fragmentada, mas tem uma pesquisa bastante recente, né, de uma escritora francesa, se chama Pascal Casanova, e ela pensa um pouco, né, como essa geração, né, que entra Franz Kafka, Martin Buber, Gershom Scholem, dentre vários outros intelectuais judeus, né, o Lukács também, eu acho, lidam com a tradição, né, acho que o Michel Levy também comenta sobre isso um pouco, e é muito interessante como me parece, né, que é muito um conflito geracional, né, entre esses autores. Então, existe uma tentativa de assimilação desses judeus, né, do século XX, de assimilação judaica, né, esses judeus que querem entrar na comunidade europeia e esquecer um pouco das tradições judaicas, ou pelo menos seguir as tradições judaicas só formalmente, né, então seria esse movimento, né, de uma tradição que começa a perder força um pouco, né? E tem essa geração, né, de intelectuais que entram também no movimento sionista, né, e que contribuem para o movimento sionista, né? E Kafka, Scholem, o Buber, que buscam justamente retomar essa tradição de alguma maneira, né? Mas assim, o que é interessante, né, quando pensar qual é o lugar da tradição, o lugar da tradição nunca vai ser aquele lugar, né, pelo menos a meu ver, que tinha antes, né, antes de todas as transformações do século XX, né, ou do século XIX. Então, é um outro lugar da tradição, é uma outra etapa, né, que a tradição se articula, né, e que eu acho que ela interage muito com as letras germânicas também, né, interage com o anarquismo. Então, assim, parece que nesse sentido, a tradição ela vai articular muito o judaísmo à comunidade europeia também, não é? Então, vai criar essas interfaces, né, essas afinidades entre os judeus e a comunidade europeia, né? Isso o Habermas fala bastante também, né? Como o judeu seria esse elemento que articularia, né, a Europa como um todo, né? Mas o nazismo veio e destruiu tudo isso. Então, assim, parece que eu tenho essa sensação, né, que a tradição seria esse elemento bastante plástico, né, e que consegue
dialogar, né, com várias áreas do saber, né, europeu, inclusive. Eu penso um pouco nesse sentido, né, dialogar com a técnica também. Então, a tradição que você está pensando é a tradição judaica, da mística judaica. Principalmente. Mas tem outras formas de tradição também que aparecem, né, na transmissibilidade de um. Né? Mas eu diria também para você, em Benjamin, procurar muito pelas cartas dele com Scholem, né? E pelos estudos que eles faziam, principalmente dos judeus, da mística judaica não ortodoxa, a herética, Isaac Lúria, né? Então, assim, eu acho que não são muito próximos do sionismo. Às vezes, você falou agora uma coisa importante, que é difícil ler Benjamin, ele é muito fragmentado. Né? Eu passei um bom tempo agora, os últimos dias, lidando com aqueles fragmentos mesmo, que o Tiedemann e Schweppenhäuser tentam alinhavar, entendeu? Mas eles são muito importantes. Não desista deles, porque é muito fácil a gente pegar alguém que explique, mas eles são a chave de um entendimento, né, do autor. É que a gente sai correndo mesmo, porque eles são difíceis. Mas, então, o Rodrigo quer comentar alguma coisa? O Douglas já achou a citação? A Yasmin, desculpa. Quem quer falar agora? E aí, Douglas, quer comentar? Vai, Yasmin, ele está perdido nas citações. Vamos lá. É bom que eu Travou. Agora abriu. Então, eu vou começar sobre a questão que a professora lembrou, que eu preciso realmente assistir, né? Que é algo que me interessa muito quando eu estou pensando as formas de transmissão de experiência, né? Que também tem muito a ver com o estudo do Flávio. E algo que a professora Carla destacou, né? De se pensar essa experiência não como decadência. Então, você tinha formas de transmissão de experiência, e essas formas tinha a prática, né? Então, a prática dos narradores ligada a essa oralidade. Então, ao mesmo tempo que o narrador, ele narrava uma história, ele também estava fazendo, né, a produção. E o que o Benjamin vai tentar pensar, para não se restringir a um olhar apenas de uma decadência moderna, né, é trazer o elemento das forças produtivas seculares. Por isso, esse esfacelamento, né, da experiência. Então, a fragmentação, né, você tem indivíduos isolados, e aí o conceito utilizado por Benjamin é uma experiência enquanto erfaram, e uma experiência, então, como Erlebnis, né, que é no sentido de uma vivência isolada. Então, essa dificuldade, né, de se ter a tradição como algo petrificado, né, porque a tradição não mais vincula, né, esses participantes, né, a comunidade. Então, se a comunidade não tem mais um sentido, né, vinculado à tradição, de que modo Benjamin se preocupa, né, em pensar o passado? Qual é a experiência, né, com o passado o Benjamin vai colocar como desafio na história, na sua teoria estética, né? E para isso, a minha tentativa de juntar a arte de narrar, a teoria da narração de Benjamin e a reprodutibilidade técnica. Porque se o Benjamin é apenas visto, né, e se restringe a tudo que é pensado como transformação técnica a um olhar ingênuo, né, ao mesmo tempo Benjamin vai olhar e falar assim, ó, bom, se vocês veem como ingenuidade, é necessário também a gente pensar qual conceito de história a gente tem, considerando que há uma disputa, né, de uma história hegemônica, e a história faz com que, eu acho que desculpa, eu esqueci o nome do Roberto, não, Ricardo, que foi um outro participante que falou, Rodrigo, da história e a relação do positivismo, né, como que você tem uma história cristalizada e esses conceitos, Douglas, que o Benjamin tenta
propor outros conceitos, né, no caso, no início da reprodutibilidade técnica, é justamente porque ele identifica que esse uso da tradição repetido, né, a partir das desconsiderações das transformações históricas, faz, na verdade, com que seja reforçado um status quo. Então, uma estética que tem como natural, né, como petrificada, determinadas práticas que não mais correspondem às transformações históricas, né? E aí está o desafio, que quando o Benjamin vai falar sobre fotografia, ele vai se perguntar, uai, por que existe o medo de se considerar, então, que essas técnicas são arte? Que disputa é essa do que é arte, né? Então, cinema não é arte, né? O que está em jogo nesse afastamento das novas técnicas e o debate sobre o que é e o que não é arte, né? E aí, nesse estudo da reprodutibilidade técnica, ele vai ter como referência o cinema utilizado para o fascismo, alguns conceitos, conceitos como valor, originalidade, esse apelo à antiguidade, e o apelo não só na técnica do cinema, né, mas também a esculturas, né, pelo fascismo como exemplo de uma beleza que deve ser, então, petrificada, deve ser mantida, os exemplos gregos como uma afirmação artística, mas não só artística, né, também tornada biológica, né, um reforço de utilizar da arte, né, e a ciência, a ponto de se reforçar esses conceitos também para essa dominação, né, e uma pureza, né, uma pureza no sentido racial, uma pureza no sentido histórico, e o que a Ariela Azoulay, né, está preocupada, ela até comenta, então acho que o Benjamin e todos os autores que pensam nessa origem, nessas transformações da técnica, na verdade, só está pensando em uma estética vazia de política. Na verdade, ele está preocupado em ter como, se não considerarmos que a natureza da arte se altera com as formas de produção no capitalismo, a gente perde de vista como ela é utilizada para reforçar esses conceitos antigos. E aí, essa mesma autora volta a olhar para países que estão sofrendo com a violência do imperialismo e fala, não, mas existem comunidades que ainda mantêm a oralidade. Só que aí também desconsiderar que, bom, será que as formas produtivas na Europa não chegam, não contaminam esses outros países, né? Qual a relação de dependência das forças produtivas? Bom, é amplo, né, demais, mas vai para mais ou menos para essa... Oi, Desculpa, pode falar? de cortar, é que você está dando uma outra conferência, e é muito interessante, mas eu queria aproveitar e chamar a atenção para essa nova tradução que saiu do Tzela, né, que é como contador de histórias, baseado na tradução que o próprio Benjamin fez para o francês do título, né? E não sei se em várias teses, dissertações, as pessoas corrigiam o narrador para o contador de histórias. E só para te chamar a atenção, porque ali tem uma noção de praticidade, né, de conselho, da vida do cotidiano, tal, que é diferente do narrador épico, né, daquela... de novo, essa grandiosidade da antiguidade que às vezes vem, né, encomendada pelo lado fascista da história. Então, eu acho interessante vocês notarem essa nova forma de entender esse célebre ensaio, né, que passa por um aspecto mais quase brechtiano, né, e que no sentido épico que o Benjamin e o Brecht utilizam, que é a oralidade, né? Não a grande epopeia, o poema, aquilo que vem lá da antiguidade como um gênero, né? Assim, a gente tem mais um tempinho, eu só queria explorar um aspecto aqui com o Rodrigo e com o Douglas, sobre
o lado biográfico do Walter Benjamin que os dois se referiram, né? Tanto, eu acho que os homens ficam apaixonados pela Asia Laces toda vez que eles leem o Diário de Moscou. Eu tive que cortar meio capítulo da tese de um aluno, porque ele ficou assim, embasbacado, né, com a Asia Laces e com o amor do Benjamin por ela. E o Rodrigo também tocou nesse ponto do suicídio, né? Então, assim, eu só queria entender melhor o que foi importante, né, para você, tratando tão teoricamente, né, da literatura, da política, falar desse desfecho, né? É preciso justificá-lo, né? A gente sabe que tem um documentário argentino que tenta mostrar que ele foi assassinado, né? Quem matou Walter Benjamin, e que não sei se o que é que ele levantou de provas, mas ele tenta encontrar provas para isso. Mas é preciso justificar, né? O suicídio seria opção de fracos, ou eu não entendi ainda bem porque. Então, esse aspecto biográfico, como é que ele é impressionante, né? Mas para um autor que escreveu tanto, mesmo que fragmentariamente, e que teve um fim curto, né, de vida. Então, deixo para os dois aí um pouquinho. Douglas, vou te pedir licença para ir na frente, porque o meu comentário é bem rapidinho e depois você pode ficar. Primeiro, só comentando a questão anterior sobre a transmissibilidade, não é? Então, o meu trabalho passa um pouco por isso também. Até chegar às teses, eu fiz uma saga, né, de tentar entender outros textos anteriores, o narrador entrou também. E o que me moveu foi que a maioria dos trabalhos que eu encontrei, principalmente na recepção que a gente tem aqui, né, com a Jeanne-Marie Gaimbin à frente, Michel Lévy e outros mais que aparecem, destacavam nas teses sobre o conceito de história a importância da crítica ao progresso, no sentido também de apontar para uma crise da modernidade, de exploração da natureza e toda a questão do positivismo, mas pouco se falava, ou era apenas uma glosa, um comentário breve sobre o estilo literário com que o Benjamin escreveu as teses, né? Pouco eu encontrei sobre isso. É claro que depois a gente começa a conversar com as pessoas e sabe que em outros momentos questionaram isso também, né? E, inclusive, fui questionado na banca da defesa sobre o fato de que se em outro momento um autor francês, que não vou me recordar o nome agora, colocou a questão se eram teses ou não. E eu estava tentando defender que sim, eram teses, mas que justamente por conta do pensamento do Benjamin, ser esse pensamento não só fragmentário, mas muito aquecido, assim, né, muito efervescente, muito independente também, né, ele escreveu teses, mas escreveu teses com a recursividade literária que ele não podia deixar escapar, não é? E aí eu entro um pouco nessa questão da biografia, claro, quando eu comento, por exemplo, o que o Jameson diz, né, que toda a atividade crítica literária que o Benjamin já vinha exercendo, né, desde 25, quando ele tem a recusa do texto para o doutorado, né, e ele começa a ter que trabalhar para os jornais e tal, que é uma questão também da vida dele, né, ele já desenvolve ali um engajamento e uma proximidade muito grande com a literatura. Isso tudo é somado ao conhecimento que ele tinha da técnica das alegorias, desde o drama barroco alemão também, resultou nas teses, né, de certa forma, a vida dele e as coisas com as quais ele trabalhava, assomaram na escrita desse documento. Eu achei importante a relação vida e obra, mas a cada dia eu percebo mais que para nós, assim, no sentido do campo da estética filosófica, essa relação se torna muito complicada. Ao passo que, se a gente pensar isso do prisma literário, as coisas se tornam um pouco mais simples, assim, né? Mas eu vejo que a importância de dizer que, justamente como eu coloquei na apresentação, né, não é uma questão de desespero, ou seja, não é porque o Benjamin estava acossado pela perseguição que ele escreve as teses com uma sobrecarga tão grande de imagens que talvez pudesse ser identificada a própria cultura judaica nesse sentido, né?
mas não, que tem toda essa relação com a vida dele e com a obra dele, como eu disse, né, desde a crítica literária que vinha sendo desenvolvida durante toda a vida e com uma intensidade maior durante os anos de 20 e 30 e depois com a composição das teses. Então, é um pouco isso, eu vejo a necessidade de justificar, porque, inclusive, em vários dos textos que eu encontrei, né, essa noção de que ele estava desesperado naquele momento aparece muito, de forma muito pingente, assim, e quando, na verdade, a questão que o Bernd Witt levanta é que é nesse texto em que ele abandona o desespero e coloca ali uma palavra final com relação ao que ele tinha até, de certa forma, acusado em textos anteriores, né? Então, achei necessário colocar esse detalhe na explicação da forma como ele escreveu as teses. Douglas, depois a gente encerra. Já está devendo 2 respostas, Douglas. Eu vou, então, responder de trás para frente e vou aproveitar, né, a questão do suicídio, né, tentando dar uma resposta aí, inclusive a parte da relação dele com a Ásia era só a primeira parte, né, das 3 que eu tinha preparado. E aí é muito interessante no texto justamente sobre a situação da cinematográfica russa, logo ao final, não é? Um pequeno texto que ele escreve, não é? Após a viagem a Moscou, e ao final do texto ele toca nesse ponto do suicídio, não é? E a relação disso com uma idealização ou uma representação burguesa da relação amorosa. Então, o que eu disse que eu estava tentando ao máximo evitar a psicologização e estava tentando explicar a frustração de Benjamin através, não é, de uma tentativa de dar conta, não é, do lugar, não é, da classe, não é, e digamos assim, da posição política que Benjamin ocupava e que Lázio ocupava. Então, eu fiquei pensando justamente nessa frustração, né? Tem os relatos de que, né, inclusive numa carta ao Scholem, né, ele relata, acho que de 32, sobre, né, pensamentos de suicídio, né, alguns relatos dele está sempre no bolso com aquela dose de morfina, né, pronta, né, para o suicídio. E aí eu fiquei pensando muito nessa frustração e tentei, né, ver isso, por exemplo, num trecho que ele próprio escreve, né, ao final desse texto, sobre a situação da cinematográfica russa, que ele diz o seguinte, né, outro domínio que o cinema russo desconhece são os assuntos e problemas da vida burguesa. Ou seja, acima de tudo, não se suportam os dramas amorosos no cinema. Então, toda essa representação burguesa de uma relação amorosa que foi frustrada porque a Ásia Lácios, né, estava totalmente engajada na sua atividade político-pedagógica, né, como revolucionária, estava totalmente afetada pela sua condição de saúde, né, inclusive durante a estada do Benjamin em Moscou, a própria Ásia teve que fugir algumas vezes do sanatório para encontrar o Benjamin, né? E por outro motivo também que a Ásia já estava estabelecendo, né, projetando talvez uma relação com um amigo do Benjamin que já morava na Rússia desde 26, né, que é o Reich, né? E o Bernhard Reich. Então, ele diz o seguinte, né, em seguida: a ênfase dramática ou trágica posta nas coisas do amor é vista com desprezo em toda a vida da Rússia de hoje. Os suicídios provocados por amores traídos ou infelizes são tratados pela opinião pública comunista como se dos mais grosseiros excessos se tratasse. Então, eu tentei localizar, né, usando esses próprios trechos que o Benjamin escreve, né, para argumentar nesse sentido, né, que a Ásia não estava alimentando essa representação de relação amorosa burguesa que o Benjamin talvez tivesse, né, ela estava engajada em outros projetos, né, em outros processos, e Benjamin parece que, inclusive, só aderiria ao Partido Comunista Alemão caso a sua relação com a Ásia se confirmasse.
Então, a possibilidade de ir morar em Moscou, a possibilidade de aderir ao Partido Comunista, são frustradas, porque é frustrada também uma representação de relação amorosa que o Benjamin, na minha perspectiva, alimentou, não é, de antemão com relação à Ásia. Então, eu fiquei pensando nesse aspecto, né? E é interessante porque o Benjamin também, no encontro com o Reich, ele é convidado a participar da Enciclopédia Soviética e escrever um artigo sobre Goethe. E é interessante porque ele escreve um artigo sobre Goethe e o próprio Anatoly Lunacharsky escreve uma carta recusando, né, o artigo do Benjamin. E, então, existe uma série de frustrações ali, né, com relação a esse encontro, ou esse desencontro de Ásia com Benjamin, pode ser explicado por outras vias que não meramente biográficas e psicologizantes. Eu estou tentando fugir disso. Né? Gente, Douglas, já passamos 10 minutos do final da mesa, você realmente demora um pouquinho para explicar. Já vou ter que te cortar, porque a gente tem que encerrar, mas olha, só chamar a sua atenção. Pense na frustração do Benjamin, não só com a amorosa, mas com o totalitarismo que ele chegou lá. Ele tem o André Gide, que ele admira tanto, volta da União Soviética em 1936 e escreve um diário de volta da União Soviética. E ele, que subiu no palanque com Stalin, detona o que ele viu lá. Não é, em termos de totalitarismo. Então, quando você até citou aí o Chaplin russo, não é, ele começa a ficar mais trotskista, né, o Benjamin com quem ele anda, e percebe que o teatro tem liberdade, e o cinema está já, né, tomado por esse totalitarismo, porque, obviamente, tem um controle maior do Estado, custa muito dinheiro. Então, eu não sei se a gente tem que pôr tanto peso na Asa Laces, assim, e no amor, porque, assim, e aliás, eu acho que tem um modelo aí de suicídio, de amor não correspondido. Geralmente, o Benjamin se apaixonava por mulheres casadas, né? A Asa Laces era uma delas, que é o Werther. Né? A gente pode pensar num complexo meio a la Werther e o Goethe, que ele admira tanto, e que realmente escreve o verbete para a enciclopédia, e eu acho que ele tem muitos escritos sobre o Goethe que são melhores do que aquele verbete. Mas, assim, são coisas, eu acho que essa ida também dele para lá e para cá, quase para o Brasil ele veio, né, era difícil, né? Então, ele tem um lado viajante e tem o lado refugiado, né? Então, acho que aí também a gente encontra muito do tema desse colóquio, porque eu vou falar um pouco isso, nem sei, eu devia estar nessa mesa e não numa outra, a última, mas vou falar dele viajante, porque o refugiado é muito dolorido. Mas é isso. Gente, olha, adorei a mesa, adorei ver aqui a Priscila, a Natasha, e conhecer vocês e o trabalho que vocês estão desenvolvendo, muito legal. Acho que Walter Benjamin é imenso, né? E é sempre aquela potência assim de estudo, né? E se aprofundem, procurem chegar naqueles fragmentos que talvez tenham lá coisas importantes para ser ditas e relacionadas, mas a gente nunca vai encontrar nada sistemático, né? Tão sistemático. Sistemático no sentido da completude. Tá bom? Eu vou encerrar, então, e agradecer a todos e pedir que acompanhem. Olha, a palestra do professor Jacinto foi fantástica. Amanhã tem mais pessoal da antiga e a minha cachorra já está dizendo, acabou. Tá bom? Tchau. Tchau, professora. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado. Foi muito bom.